Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol. Eu sou uma mulher parda, de olhos castanhos, cabelos verdes, e como hoje é uma noite de resgate, que eu decidi instituir aqui na minha palestra, eu estou usando uma versão da camisa da Seleção Brasileira, Canarinho, feita pelo artista e militante Mia, o João, que é uma pessoa que eu admiro muito. Mas antes de falar mais para vocês do trabalho do Mia, eu queria começar sobre a minha própria história, trabalhando com produtos e serviços digitais no Brasil. Eu sou uma pessoa que não tem uma formação tradicional de design de bacharelado, fazendo curso de tecnologia, por me formando assim na educação superior, eu fui proibida de trabalhar em muitas empresas, muitas das grandes empresas onde vocês admiram e gostariam de trabalhar, por preconceito. Mas também, uma vez estando lá, eu sofri alguns percalços nesses 15 anos, 16 anos, até chegar onde eu estou hoje. No fundo, a minha experiência com design, ela se parece com isso aqui. Do lado esquerdo, a gente tem uma imagem da brincadeira que eu acho que é do programa do Silvio Santos, onde uma criança ficava dentro de uma cabine falando sim ou não, para perguntas como você quer trocar um PlayStation por um palito de sorvete. E do lado direito eu tenho uma imagem da Porta dos Desesperados, que era do programa do Sérgio Malandro nos anos 90, onde a criança tinha que escolher uma porta e poderia surgir um palhaço gritando e assustando a criança, ou poderia surgir um prêmio. Entre a cruz e a espada, para mim, e essas imagens simbolizam muito das minhas passagens. E muitas das vezes, sendo a mulher negra, afro-indígena que sou, nesses espaços, muitas vezes eu não me sentia à vontade ou não estava tomando decisões que eu gostaria de tomar em prol do meu crescimento e do crescimento dos meus pares que também não são brancos. Deveria ser mais fácil? Deveria, porém a gente decidiu, como sociedade, chamar essas inseguranças e esses problemas ou esse desconforto de síndrome de impostor. O problema é que quando a gente chama isso de síndrome de impostor, e para isso eu trago a frase da Blair Money, que é uma ativista também, esconde o fato que os sistemas de opressão ensinam muito de nós a nos reprimir e a nos odiar. Não é síndrome de impostor, são consequências da opressão. Mas quando a gente fala opressão, parece um negócio muito, o que é isso, né? Para mim, essa opressão tomou forma de manutenção de privilégio, colonialidade, supremacia branca, heteronormatividade e violência epistêmica. E, para mim, a maior delas foi a violência epistêmica, que é uma relação de poder, de dominação, que acontece no campo do conhecimento, que permite que determinada visão de mundo se imponha sobre as outras, impossibilitando sistemas de conhecimento e produção de saberes alternativos, alterando completamente a visão de povos colonizados. Então, hoje eu entendo que a forma como a gente ensina design hermeticamente, um processo único, e como a gente aponta dedos um para os outros, falando sobre fulano ou ciclano, não sabe fazer design ou não sabe fazer produto, não ajuda e ajuda a perpetuar todas essas opressões. Com a Produtos para Humanos, que é um projeto que eu tenho com o Paulo, que palestrou mais cedo essa semana, a gente tenta buscar formas e alternativas de amenizar um sofrimento que não é só nosso. A gente já ensinou mais de 100 designers no Brasil inteiro, e dia sim, a gente ouve histórias como a minha. A gente traz valores pessoais como uma reflexão necessária, principalmente para pessoas não brancas, das empresas de tecnologia. Então, pensar que a gente é único é importante, e é importante pensar que isso também faz parte da qualidade do trabalho que a gente entrega, de como faz e por que a gente faz. Nossos valores são o que tornam a gente únicos, né? Então, sempre se pergunte, sempre que você puder, quem que é você, de verdade?
quais são as características que você carrega, que você herdou, que você adquiriu durante a vida, sobre o que você se importa, como o seu trabalho, o meu trabalho, influencia na percepção de alto valor e no espaço que você tá ocupando. E acho que essa é uma pergunta bem chave. Qual foi a última vez que você se sentiu suficiente sem buscar reconhecimento e respeito, apreciação dos seus pares e colegas? Todas essas perguntas, elas fazem parte das construções dos nossos valores. Tem muito mais do que isso. Eu não sou terapeuta, eu não tenho licenciatura nisso, mas eu digo para vocês que vale a pena se debruçar sobre a sua identidade, estando no mercado onde a gente está. O outro ponto que eu queria trazer para vocês é a responsabilidade social. Como muitos dos meus colegas já falaram aqui, se fazer produto e design é o ato de materializar uma intenção. Em essência, tudo que a gente faz é criar e adicionar valor para alguém, o que acontece quando a pessoa designer faz parte de uma população privilegiada. Eu acho que o Peu falou muito bem antes disso, antes de mim. E nas minhas andanças, eu me deparei com essa arte aqui. Ela também é do João, do Mia, e acho que a mais conhecida dele é uma pichação feita no pátio do colégio em 2018, e para mim ela escancara uma realidade brasileira que a gente se esconde como designers e como profissionais quando a gente fala de empatia e fala de ouvir o usuário. Porque quando a gente fala de ouvir o usuário, a gente não está falando de entender a realidade onde a gente está inserido. Muitas vezes a gente está falando de ouvir o usuário e tratar ele como um objeto para um fim comercial. E é importante que vocês e nós todos criemos esse senso de responsabilidade. Uma das frases que sempre carrega os protestos do João é olhar por nós. E eu queria, daqui para frente, trazer algumas reflexões em cima dela para vocês. A internet, apesar de globalizar, divide numa proporção ainda maior. E a gente faz parte dos sistemas que estão ajudando a construir esses espaços, ou esses gaps ainda maiores. Então, a pergunta que eu deixo para a noite aqui é quem olha por nós nos espaços privados das empresas de tecnologia? Quem olha por 1,5 milhão de pessoas que trabalham em aplicativos de forma informal? Quem olha por 45% dos empreendedores do Brasil que ganham até um salário mínimo, o imprecarizado? Quem olha para as 34 milhões de pessoas que não têm conta bancária ou são subbancarizados, que têm possibilidades de desenvolvimento e crescimento limitadas ou cerceadas durante a sua existência? Quem olha por 17 milhões de pessoas que têm alguma deficiência, como já foi falado aqui anteriormente? Quem olha para 17 milhões de pessoas que moram em favela, que não possuem CEP e muitas vezes não possuem nome de rua, de novo, cerceando e impossibilitando o aproveitamento dos produtos digitais que a gente constrói. Então, o meu recado aqui da noite é, se você trabalha com design, se você trabalha em alguma dessas grandes empresas do Brasil, quero que você saiba que política é sobre distribuição de poder, e toda vez que a gente inclui uma feature ou inclui algum produto no mercado que tem impacto na vida dessas pessoas ali de cima, você trabalha com política, porque você está trabalhando com distribuição ou redistribuição do poder da sociedade. E para terminar, os recados daqui da noite: cuide de você, crie diálogos com outras esferas que não são essa aqui que a gente está. Saiba que você vai errar, e tudo bem errar, e se coloque em propósito, como a Samile falou ontem à noite. Por último, queria contar um pouquinho mais do projeto Nós por Nós, que é do Mia e da companheira dele, Fernanda, Abismo Arte. São artistas de rua que atuam contra a fome e descaso. Se vocês puderem procurar mais do projeto, ou até mesmo doar, fica aí o recado. E obrigada.